E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi o recesso de vocês? Estamos voltando com as nossas aulas. Vamos falar um pouco sobre a colonização do Brasil. Ao longo dessa aula, eu vou relembrar o que falamos na videoaula passada. Vamos falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias e as suas dificuldades, suas sesmarias. Vou falar um pouco sobre o governo geral, as câmaras municipais e homens bons, o trabalho escravizado dos indígenas e dos africanos, os engenhos e senhores de engenho. Então, esse é o roteiro do material que vamos trabalhar aqui hoje, tá bem? Lembrando que tem no livro de vocês, eu vou mandar o material para vocês em PDF também. Bom, relembrando, né? Na outra aula nós falamos sobre a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, né? Eu falei da dificuldade de falarmos Brasil naquela época, porque ainda não era bem o Brasil, mas eles chegaram, eles encontraram os povos indígenas, falei do contato desses povos indígenas, como foi difícil para os povos indígenas, né? Eles desenvolveram aquela relação de escambo, de troca, em que os povos indígenas retiravam o pau-brasil para os portugueses e recebiam em troca machados, facas, tecidos, espelhos, essas buxigangas, entre as coisas mais. E isso não foi vantajoso para os índios quando eles não quiseram mais esse material, porque eles perceberam que estavam sendo explorados ou eles não se interessavam mais pelo trabalho, e aí veio o processo, veio os conflitos na escravidão. Até 1930, então, os portugueses vieram para cá, mantiveram esse contato com os povos indígenas, eles tomaram a posse, eles fizeram o reconhecimento dos territórios, né? E eles construíram algumas feitorias. Então, não havia ainda uma colonização de fato. A partir dessa data, de 1530, então, os portugueses precisam decidir o que querem com a terra, porque havia outros povos que também tinham interesse, que também visitavam o litoral brasileiro, que já faziam contato com os povos indígenas, inclusive, também já faziam a retirada do pau-brasil. Povos como os ingleses e os franceses. Então, se os portugueses não se interessassem pelo Brasil, pela colonização efetiva do Brasil, pelo povoamento, eles poderiam perder esses territórios que haviam tomado posse. Então, os portugueses vão se interessar pela exploração do Brasil de uma forma mais sistemática, mais organizada, a partir de 1530. Um outro fator que levou os portugueses a se interessarem pelo Brasil foi a crise no comércio com o Oriente. Vocês devem lembrar que eu expliquei nas aulas passadas que os portugueses eles estavam num processo de expansão comercial, eles estavam se dirigindo para a Ásia, né, para onde hoje é Índia e China, as chamadas Índias Orientais, em busca das mercadorias. Então o comércio estava em expansão. E aí eles ficaram nesse comércio por um tempo, né, e a partir de 1530, 1520, 1530, por aí já não era tão mais lucrativo, então eles vão se voltar para o Brasil. Então eles vão dar início à colonização, implantando aqui o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias eram lotes de terras que o rei distribuía a pessoas de sua confiança. Eram grandes extensões de terra, vocês podem ver aí no mapa, né, um mapinha que tem capitanias hereditárias, um mapinha colorido. Observe aí onde tem Pernambuco. Então, para vocês terem uma ideia da extensão dessa terra, né, a capitania de Pernambuco, ela incluía quase todo o atual estado de Pernambuco, incluía todo o atual estado de Alagoas, parte do estado de Sergipe, parte do estado do Piauí, parte do estado do Maranhão e até a região norte, onde hoje é o Tocantins. Então, era um imenso território. O trabalho do capitão donatário, dessa pessoa que recebia esse território, era de promover o povoamento, era de fazer a exploração econômica, era de exercer o governo, o comando militar, né? E como era um território muito grande, ele também poderia conceder as sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram lotes menores de terra que deviam ser desenvolvidos por colonos. Então, um exemplo disso é a nossa região aqui, Garanhuns, o Agreste Meridional, ela foi inicialmente uma sesmaria. Então, era uma área menor, né, comparada ao estado de Pernambuco, e que nessas áreas das sesmarias vão se desenvolver as fazendas mais adiante, certo? Em livros diferentes de história, vocês vão encontrar mapas diferentes também. Esse mapa que vocês estão vendo, né, tem um que as linhas são todas retinhas, né?
esse mais colorido, e esse mapa, que é o do Jorge Pimentel Sintra, ele é um mapa mais atualizado. Então, só para a gente ver que tem mapas diferentes para representar as capitanias hereditárias. Os capitães donatários, uma vez recebendo essas terras, né, imensas quantidades de terra, grandes extensões de terras, eles passaram por algumas dificuldades, enfrentaram algumas dificuldades. Uma das principais dificuldades foi a falta de recurso dos donatários. Eles tinham que ter um bom recurso para investir, né? Afinal de contas, tinham que vir de Portugal, tinham que atravessar o Oceano Atlântico em navios, né? Trazer equipamentos para desenvolver alguma atividade por aqui. Chegando por aqui, ainda tinham que enfrentar os índios, havia confronto, né? Os conflitos com os indígenas. Então, o resultado é que muitas das capitanias não prosperaram. Na verdade, apenas 2 deram certo, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, no atual estado de São Paulo. Essa aqui é uma imagem, né, de Recife, logo lá no início da colonização. Pernambuco foi um dos pontos onde começou a colonização, certo? Como eu disse, o regime de capitanias hereditárias não deu muito certo. Então, o governo de Portugal resolveu implantar o chamado governo geral. O próprio nome já sugere alguma coisa, né? Geral. Quer dizer, um governo para administrar todas as capitanias, ou pelo menos todas aquelas que não estavam funcionando muito bem. Esse governo geral, ele limitava um pouco o poder dos donatários, mas, por outro lado, ele criava as chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais, elas, devemos considerar que já naquela época já havia algumas cidades, né, algumas vilas, né? Então as câmaras municipais eram como se fosse uma espécie de prefeitura, né? Não era bem uma câmara de vereadores, certo? Havia algumas eleições para escolher quem ocuparia os cargos nas câmaras municipais, e essas eleições sempre eram, né, só quem podia participar eram os chamados homens bons. Esses homens bons, que eu coloquei aqui entre aspas, são aqueles que eram de Portugal. Então, homens mesmo, então mulheres não podiam participar, e não podiam participar indígenas, escravos, né, pessoas de outras regiões, de outros países que viessem para cá, estrangeiros. Então, resumisse aos portugueses mesmo, do sexo masculino. Quando eles vêm para cá, para a colonização, eles vão introduzir a cana-de-açúcar, o cultivo de cana-de-açúcar. Naquele momento, a cana era um produto viável, né? Produzir açúcar era uma atividade lucrativa. Então, eles vão começar a utilizar a escravidão dos povos indígenas. Na verdade, vão dar continuidade, né, com a escravidão dos povos indígenas. Mas a escravidão dos povos indígenas encontrava alguns problemas que eles tiveram que enfrentar. Por exemplo, né, os povos indígenas fugiam muito, porque eles estavam em seu território, eles sabiam se virar muito bem nas matas, então era muito fácil fugir pelas matas, né, e sabiam se virar nessas matas, sabiam sobreviver. Para os portugueses era mais difícil entrar mata dentro e capturar esses índios, porque eles não conheciam essa região de matas, eles não tinham o mesmo manejo com as matas que os povos indígenas que estavam acostumados tinham, né? Outro ponto crítico foi a questão dos religiosos. Os padres, desde o início da colonização, também chegam por aqui, junto com os comerciantes, com os outros colonos que vêm fazer a exploração. Vocês verão mais adiante que em cada engenho vai ter também uma capela, certo? O que os padres queriam era catequizar os índios. Então, muitos desses padres vão se colocar contra a escravidão dos povos indígenas, principalmente aqueles que não foram capturados nas chamadas guerras justas, que eu falei para vocês, né? É chamada de guerra justa, mas na verdade não era bem uma guerra justa, era uma guerra contra aqueles povos indígenas que não estavam aceitando a colonização. Então, esses padres que eram contra a escravização de povos indígenas, eles começam a ser um empecilho para aqueles que querem escravizar indígenas, certo? Então, isso eles vão pedir sempre ao rei para proibir a escravidão dos índios, tal, porque eles querem salvar as almas dos índios, alguma coisa desse tipo aí. E lembrando que eu coloquei aqui os religiosos e o projeto de colonização, os religiosos, mesmo quando eles se colocavam contra a escravidão dos povos indígenas, não quer dizer que eles eram contra o projeto de colonização dos portugueses, né? Os padres estavam aqui também para cooperar com a colonização, com o projeto de colonização.
Eles podiam ser contra a escravidão de certos povos indígenas, mas não eram contra a escravidão de todos os povos, nem eram contra a escravidão e nem eram contra a escravidão dos povos de origem africana. Então vejam que eles só tinham um interesse mais restrito em certos povos indígenas, porque eles queriam catequizar, eles queriam novas almas, né? E outra coisa que nós não devemos esquecer é que esses padres, eles estão ali para ensinar a língua portuguesa aos povos indígenas, para ensinar a religião católica, para fazer a mudança dos costumes dos povos indígenas. Então eles estão ali também dentro do projeto, isso também faz parte do projeto de colonização. E esses padres eles também exploram essa mão de obra indígena e em alguns momentos eles conseguem até mesmo grandes lucros com o trabalho dos povos indígenas, chegando a exportar aquilo que era produzido pelos povos indígenas, certo? A outra coisa que, então, diante dessas dificuldades, vem a escravização de povos africanos, de origem africana. Além dessas dificuldades com a escravidão dos povos indígenas, né, ainda nem citei a questão das doenças que também contribuíram, tinha um outro fator que foi muito importante, foi pesado para que se optasse pela escravidão dos povos de origem africana, que foi a lucratividade do tráfico negreiro. Então tinha um grupo de comerciantes que queria lucrar com a venda dos escravos de origem africana, né, venda de pessoas que vinham da África. Então, com a pressão desses comerciantes, vai se introduzir o tráfico negreiro, o trabalho do escravo de origem africana no Brasil. Então, eles vão implantar, uma das principais atividades econômicas que vão implantar no Brasil vai ser o engenho com a produção de cana-de-açúcar, como eu já falei, né? O engenho vai ser a unidade básica da colonização portuguesa. Vocês podem observar aí, né, algumas estruturas do engenho, a Casa Grande, a senzala, né, a moenda. Vocês vão ver que já tem animais, que o trabalho dos escravos, né, já predomina no engenho, gradualmente vai predominar o trabalho dos escravos de origem africana, tá bem? Eu coloquei aqui uma numeração, vocês tentem identificar aí, ó, 1, 2 e 3, né? O 1, a Casa Grande, o 2 seria a senzala, nessa representação de Franz Post, e o 3, ali não ficou muito legível, mas é a capela, certo? Bom, e para nós concluirmos, vamos destacar que a colonização portuguesa caracterizou-se pelo sistema de exploração chamado plantation. Essa exploração é baseada nos seguintes pontos: a grande propriedade rural, como eu destaquei para vocês lá no início, o trabalho escravo, que no Brasil começou com o indígena, depois foi para o trabalho do escravo africano, a produção para exportação. Então vamos lembrar que o açúcar produzido aqui no Brasil não era para ser vendido aqui mesmo, ele era exportado para a Europa. E uma outra característica é a chamada monocultura, né? Então o cultivo predominante, né, o principal era a cana-de-açúcar e não se plantava outras coisas, tá bem? Então aí tem algumas fontes, certo? Esse material eu vou mandar para vocês em PDF. Obrigada, espero que vocês tenham entendido. A gente vai se comunicando aí pelas outras formas, pelo WhatsApp, pelos outros meios também. Grande abraço, beijos.